Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Estamos iniciando mais um momento de Evangelho no Lar, aqui direto da Sociedade Espírita Harmonia e Luz, da página da Sociedade Espírita Harmonia e Luz. Eu sou o Leonardo, espero que tenham tido uma excelente semana, né? Mais uma semana que se encerra, mais uma semana que se inicia, graças a Deus, aqui em Caxias do Sul. Hoje, quente, né? Chegamos quase nos seus 24, 25 graus. E vamos ver aqui se já são 8 horas, mais um pouquinho nós já iniciamos. E claro, não podemos deixar de começar com boa noite, Lu, seja bem-vinda, com uma mensagenzinha lá do 365 dias com Chico Xavier que diz assim: errar é humano. Lembro-me de que, em um dos primeiros contatos comigo, ele me preveniu que pretendia trabalhar no meu lado, por tempo longo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que eu devia permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Profundo, hein? Só Chico, né, para nos trazer essas pequenas reflexões, né? Então, já são 8 horas em ponto, então vamos iniciar o nosso momento de Evangelho no Lar com uma oração, rogando a assistência da equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz, agradecendo a oportunidade do nosso Pai Criador, do Mestre Jesus, a oportunidade abençoada desta noite de estarmos novamente reunidos aqui para mais um momento de Evangelho no Lar, onde fazemos aquela reflexão dos ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus e pelos Espíritos da codificação. Muito obrigado e que a tua luz, Pai, se faça presente sobre todos, hoje e sempre, e que assim seja. É isso aí, meus irmãos. E o tema da noite de hoje é sobre uma lição que está lá, continuamos no capítulo 28, sobre as orações espíritas. Vamos falar sobre a oração para afastar os maus espíritos. Ai, né? Todos nós conhecemos dentro da doutrina espírita e até fora mesmo, né? Conhecemos esses maus espíritos que muitas vezes tiram o sono das pessoas, né? Então vamos lá, é o capítulo 28, item 15, 16 e 17. Começamos assim com a passagem que está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 25, capítulo 23, versículo 25 a 28, que começa assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justo aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Muitos de nós, né, somos esses hipócritas que tentamos transparecer muitas vezes uma falsa figura, né, de respeitabilidade, de conhecimento, quando na verdade dentro de nós estão as podridões, a hipocrisia, a iniquidade, né? Então aí vem o comentário de Kardec, que diz assim: Prefácio. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão.
É preciso que o homem elimine dentro de si o que os atrai. E parando neste ponto aqui, nós podemos fazer uma grande reflexão que ele se refere aqui, nem mesmo não basta pedir-lhes para que nós consigamos afastar os maus espíritos. Não adianta a gente pedir que vai embora, vai com Deus. Não, eles não vão. E muito menos ordenar-lhes. Em nome de Deus que você saia daqui. Ele não vai sair, capaz ele até rir da gente, né? E tem uma questão lá no livro dos Espíritos que fala um pouquinho sobre isso, que está no capítulo 9. Capítulo 9 é a questão 475, onde Kardec questiona o seguinte: pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação dele? Será que nós podemos afastar os maus espíritos e nos libertarmos da dominação deles, da obsessão, que é a consequência desta aproximação dos espíritos? Eu não gosto nem de dizer dos maus espíritos, mas sim dos espíritos ignorantes, não conhecedores muitas vezes dos ensinamentos do mestre, da lei de Deus. E os espíritos superiores dizem assim: sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Aqui ele fala que é possível, mas nós temos que lembrar que muitas vezes somos nós que atraímos esses espíritos para o nosso entorno. Nós conseguimos afastar os espíritos, sim, mas muitas vezes, como somos nós o motivo que eles se atraem pela gente, nós precisamos então mudar a nossa faixa vibratória, os nossos pensamentos, mudar o que está atraindo ele, né? As podridões, como Jesus diz ali em Mateus capítulo 23. Muitas vezes nós, espíritos aqui no planeta Terra, estamos cheios de hipocrisia, de iniquidades, e a questão da lei de afinidade. Quando nós nos afinizamos pelas atitudes, pelos pensamentos com esses espíritos, eles se aproximam da gente. Olha só o que diz o texto, a continuação do texto no Evangelho. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Então, para nos libertarmos da influência dos maus espíritos, não podemos só querer impor a nossa vontade que eles se afastem, pedir para que eles se afastem. É necessário a nossa mudança de conduta, para que assim, com a nossa mudança de conduta, a nossa mudança de faixa vibratória, nós possamos perder essa ligação com os espíritos ignorantes, com os nossos irmãos menos esclarecidos. Vivendo num mundo onde estes polulam, quando ele se refere a polulam, que estão no nosso entorno, está cheio deles o nosso entorno, já que estamos num mundo de provas e expiações, né? Infelizmente ainda uma boa parcela dos espíritos que estão ao nosso redor são espíritos ainda não muito evoluídos. Nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão-nos, entretanto, forças para que lhe resistamos. Então, muitas vezes, também, as nossas boas qualidades do coração não os impedem de se aproximar da gente, mas também nos dá aquela maior resistência ante o assalto desses espíritos menos esclarecidos. Então, vem logo a prece, que diz assim: em nome de Deus Todo-Poderoso,
Afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de antemural contra eles. Neste momento, pela prece, você vai pedir a assistência dos espíritos amigos, dos espíritos superiores. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles. Eu vos repilo com todas as forças da minha alma, e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Nunca esquecermos disto, de pedirmos, de implorarmos a Deus a misericórdia dele para com os espíritos que nos assaltam, que nos obsediam, porque eles também merecem o auxílio, eles também merecem a ajuda da espiritualidade de Deus, do Mestre Jesus. Todos nós somos merecedores. Bons espíritos, que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e à luz de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo o sentimento contrário à caridade, que são tantas outras portas abertas ao espírito do mal. E aqui no final, ele pede, nós devemos pedir a preservação do nosso espírito, do orgulho, da presunção, distanciar o nosso coração do ciúme, do ódio, da melancolia, de todo o sentimento contrário à caridade, que são, como ele lembra, tantas outras portas abertas para os espíritos do mal, para a obsessão. Então, se nós queremos um antídoto para a obsessão que muitas vezes nos acompanha, precisamos mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas mentalidades, a nossa mentalidade. Certo, meus irmãos? Este é o tema da noite de hoje. Prece para os espíritos menos esclarecidos. Vamos usar esse tema. Para os nossos irmãos menos esclarecidos. Porque se são espíritos, são os nossos irmãos, como nós também somos espíritos. Certo? Então vamos agora, antes de ir para a prece, já não posso deixar de falar, que não se esqueçam de marcar nas agendas que o dia 7 de dezembro teremos na Sociedade Espírita Harmonia e Luz, aqui em Caxias do Sul, a sessão cinema, a sessão Natal de Chosen, tá ali atrás, Natal com The Chosen, a Noite Sagrada, aquela sessão de cinema que faremos com os capítulos sobre o nascimento de Jesus. Lembrando que estão todos convidados, é para trazer o pai, mãe, tia, avó, vizinho, cunhado, o papagaio, o cachorro. Venham para o Harmonia e Luz no dia 7, a partir das 19 horas, e venham assistir com a gente essa montagem tão especial que é o nascimento do Mestre Jesus. Certo? Então agora, vamos lá, depois deste convite, vamos fazer a nossa oração, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até o Pai Criador, ao Mestre Jesus, trazendo em nossa tela mental também a imagem daquelas pessoas que nós amamos, que temos um carinho, que gostaríamos que recebessem as energias do bem, as energias positivas da equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz. Esses irmãos incansáveis que estão sempre trabalhando em prol dos ensinamentos do Cristo, em prol do teu iluminado Evangelho, Mestre Jesus. Que a tua luz misericordiosa se estenda sobre todos nós, sobre os nossos familiares, sobre os nossos irmãos que não possuímos alguma afinidade, sobre as regiões de conflito, onde houver dor e sofrimento, que a tua luz lá se faça presente, Pai.
Agradecemos a oportunidade abençoada desta semana que se encerrou, desta semana que se inicia, e que tua luz, Pai, se faça presente sobre os 4 cantos do planeta, levando paz, harmonia e luz. E que assim seja. É isso aí, meus irmãos. Um beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo domingo. Tchau!